puta com uns tio de 40 anos que vai falar pra umas menininhas de 14 mó feliz. Ó, eu li um livro de fantasia, que legal, eu li um livro de 400 páginas. Aí o coach de 40 anos me vai e fica puto. Isso não é leitura de verdade. Você não tem uma família, um emprego, um job pra fazer, uma aula pra recitar, um esquema de pirâmide pra vender, sabe? Alguma coisa assim. Olá, leitores e leitoras desse Brasil e do mundo, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Poesia Ansiosa. Esse episódio, como sempre, é patrocinado pela linda e maravilhosa Plataforma 21, e hoje a gente vai falar um pouco sobre como ler mais, mas um pouco da minha perspectiva como uma pessoa que muitas vezes passa por momentos que odeia ler, e eu acho que a gente criou na internet todo esse conceito de ler demais, ler de menos, aprovar as leituras, não aprovar as leituras, mas principalmente a gente tentar falar um pouco sobre como que é normal esse ódio que a gente tem por ler às vezes e como que isso também constrói uma relação muito mais saudável com leitura. Se essa é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Liv, esse aqui é o meu podcast, espero muito que você aproveite. E esse episódio, assim, na verdade, ele é meio que um remake de um vídeo que eu fiz em 2020, que era sobre ler menos para ler mais, e é esse conceito que eu quero trazer aqui, porque muitas vezes quando eu falo sobre como ler mais e eu digo para as pessoas lerem menos, elas não entendem muito esse conceito, e eu queria trazer ele aqui para, através desse episódio, eu conseguir talvez dar um grande abraço nas pessoas e também talvez te ajudar a criar uma relação mais saudável e prazerosa com leitura, porque leitura, acima de tudo, é para ser um prazer. E eu, como uma pessoa que trabalha falando de livros na internet, às vezes acho que a gente cria essa relação automaticamente. E eu vejo que as pessoas que me seguem, muitas estão nesse local de ressaca literária ou de quase que ódio pela leitura. Ou às vezes elas acham que as pessoas que produzem conteúdo, ou as pessoas que elas veem na internet, são essas pessoas perfeitas, que leem 100% do tempo, que têm uma rotina calma, que amam ler a todo momento e que simplesmente tudo é simples e fácil. E além de que a internet é uma grande mentira, eu já falei um pouco sobre isso em outros episódios, mas é muito fácil a gente criar ansiedade através dessas coisas que a gente meio que reflete dos outros, que não são verdade, são só um espectro da internet de pessoas imperfeitas com momentos e momentos. Mas, acima de tudo, esse é para ser um episódio pra gente valorizar cada vez mais uma relação saudável com a leitura. E eu espero muito que ajude vocês, porque esse com certeza foi o meu pensamento que, assim, mudou o estalo pra mim de toda a minha relação com leitura. Pra contexto, se você começou a me seguir faz pouco tempo, eu comecei a criar conteúdo literário em 2020, final, assim, de pandemia, eu diria. E eu fiquei, assim, uns 3 anos da minha vida sem ler, entre aspas. Eu li livros, assim, nesse tempo, mas bem pouco, bem esporadicamente, levava muito tempo. Isso era porque era a fase da minha vida onde eu tava lidando, assim, com a minha relação com a depressão de modo mais pesado possível, e era quase que impossível pra mim ler, porque eu não tinha força de vontade pra nada. Se eu não tinha força de vontade nem pra levantar da cama, como que eu ia ter força de vontade pra uma coisa que exige, entre aspas, porque não adianta a gente mentir que ler é algo que não exige algo da gente, porque ler exige foco, ler exige um momento de paz, e assim, quando eu tô ansiosa, quando eu tô tendo uma crise de ansiedade, que recentemente tem sido um pouco mais frequente, infelizmente, é mais difícil pra mim ler, não é uma coisa natural. Então não adianta a gente mentir e tentar passar essa imagem de que, ler é natural 100% do tempo. Não é, porque não é assim que funciona. Mas pra contexto, eu voltei a ler em 2020, fui me descobrindo com as leituras, no começo eu gostava muito de ler fantasia, depois eu percebi que não era uma coisa que me dava prazer, depois fui me encontrando nos gêneros literários. É muito engraçado, inclusive, porque com leitura, às vezes a gente acha que ama um tipo de livro, ou ama um gênero literário, ou ama certa coisa, mas na verdade é só porque a gente ainda não explorou muito mais que a leitura tem a oferecer em diferentes nichos dentro disso. Porque isso é uma coisa muito legal da leitura, quando você começa a explorar, ela é esse universo gigantesco que pode te oferecer da autoajuda ao conhecimento, à ficção, ao não ficção com ficção, ao romance histórico, a todas essas perspectivas do que a gente reflete dentro de si. Enfim, para contexto, eu voltei a ler, e aí eu comecei a ler, voltando assim aos poucos, primeiro eu lia menos assim, e eu comecei a ler muito mesmo há 2 anos atrás, em 2021, que foi quando eu oficialmente assim comecei a ler muito. Em 2020 eu gravei um vídeo, que foi quando eu tive o estalo inicial que mudou completamente a minha relação com a leitura, que era o fato de que eu percebi de que, às vezes, para ler mais, você precisa ler menos. E o que eu quero dizer com isso, que se aplica até o dia de hoje e que me ajuda até o dia de hoje na minha relação com a leitura. Às vezes, quando a gente quer ler mais, quando a gente tem várias obras que a gente quer ler, a gente tem que saber parar. E eu sei que isso é difícil, porque na internet eu fico furiosa com como as pessoas criaram essa relação quase que competitiva com a leitura. E existem 2 lados disso, que um deles eu quero muito falar dos fiscais de leitura, porque é uma coisa que eu acho que é necessário ser dito.
Mas essa coisa do ler menos é muito importante. Primeiro porque o ritmo que cada pessoa lê é singular para cada pessoa. Cada pessoa lê num ritmo. E eu sei que é muito difícil, assim, de acreditar isso, mas leitura realmente é muito treino. Tipo, quanto mais você lê, mais rápido você lê. Isso parece muito surreal, mas é verdade. Só que uma coisa muito importante é que, às vezes, quando a gente aprende a parar de ler e se dar um tempo e ler apenas quando a gente quer, isso é o principal pontapé para conseguir ler. E isso foi importantíssimo para mim no ano passado, porque ano passado, em fevereiro do ano passado, foi quando eu tive minha fase universitária, né? Minha fase... e tava ali num conceito meio carnaval, não era bem carnaval, porque era fim de pandemia, assim, né? Mas tava ali num conceito de, poxa vida, festas universitárias... E, ó, meu Deus, álcool e vivências e fazer besteira, essas coisas que são todas coisas importantes. Produção, por favor, não me julgue, tá bom? Eu tô no momento aqui, eu tô indo pra um lugar, eu juro que eu estou indo pra um lugar importante. E aí eu tava num momento onde, tipo, ler não era uma prioridade pra mim. E eu criei uma relação muito saudável com leitura, de que eu literalmente só leio quando eu tô afim. E isso é incrível. Às vezes, quando eu tô numa semana muito, muito ruim, assim, da faculdade, eu literalmente só leio nos dias que eu faço live de leitura, porque eu faço live de leitura na Twitch de 2 a 3 vezes por semana, mais ou menos, umas 4 horas, 3 horas por dia. E isso ajuda demais. Obviamente, eu pego meu Kindle, pego meu livrinho, dou uma leiturinha ali, dou uma leiturazinha ali, piriri, piriri, piriri. Mas o ato de sentar e pegar um livro e ler ele por várias horas numa tarde, eu tô falando isso como alguém que vocês sabem que lê muito. Isso é raríssimo pra mim. Eu não faço isso. E às vezes eu acho que junto com o perfeccionismo, a gente tem essa imagem de que a nossa relação com a leitura vai tá ótima, linda, perfeita, verdadeira, válida, quando a gente consegue pegar o livro, sentar e ficar ali 6 horas lendo um livro sentado. Eu não consigo fazer isso. Isso é impossível pra minha ansiedade. As lives de leitura mudaram muito minha vida nesse quesito, porque eu comecei, através do método Pomodoro que a gente usa nas lives, a conseguir parcelar melhor tanto a minha ansiedade quanto esses momentos de foco. E leitura é um ótimo exercício para foco para vários momentos da vida, assim. E é realmente um presente ter esses momentinhos. Mas eu sou uma pessoa que eu parcelo as minhas leituras. Eu leio pouquinho, eu vou lendo quebradinho na minha semana. Eu sempre priorizei sair com os meus amigos. Eu não consigo ficar na minha casa se eu não tô arrumando ela. Também uma coisa do meu perfeccionismo, que é péssimo. Eu devia chamar minha mãe pra fazer um episódio sobre perfeccionismo. Isso seria muito legal, inclusive. Mas enfim, eu tenho essa coisa de que se minha casa tá bagunçada, eu não consigo ficar em paz. Eu priorizo minhas coisas sempre da faculdade, eu priorizo sempre os trabalhos do Livre Resenhas. Inclusive, eu já tive várias crises de ansiedade com leitura, porque eu ficava com momentos de tipo assim, ok, o meu trabalho é ler, mas o meu trabalho ser ler, o criar o conteúdo literário, às vezes me tira o meu momento de ler. E aí eu começava numa espiral de o que eu estou fazendo da minha vida. E aí eu acho que tem toda uma espiral de culpa, de perfeccionismo, de às vezes a gente acha que as coisas só vão ser feitas de verdade se elas forem feitas da maneira perfeita. Então, às vezes, as pessoas acham que elas só vão conseguir ir na academia se elas estiverem com a roupa perfeita de academia, se elas já estiverem com o corpo perfeito de academia, se elas estiverem indo no horário perfeito, se elas estiverem 1 hora fechado, todos os exercícios certos. Ou as pessoas acham que elas só vão conseguir, não sei, ter um relacionamento perfeito se cair na hora certa, se a pessoa for exatamente perfeita, se a situação for perfeita, o primeiro encontro só vai ser bom se for naquele lugar, naquela coisa. E eu acho que a gente tem essa relação como seres humanos de que as coisas da vida só funcionam se elas forem perfeitas. A gente fica meio que postergando, por exemplo, estudar, porque a gente quer as condições perfeitas de estudo. A gente quer a escrivaninha arrumada, a gente quer o momento certo, a gente quer aquele momento de paz. Mas a gente vive como seres humanos que não tem momentos de paz e não tem momentos perfeitos pra nada. Então, muitas vezes a gente acaba esperando esses momentos pra ler, sendo que isso não existe, sendo que isso não vai ocorrer. E é aí que entra a importância não só de saber ler em poucos momentos, assim, né? Ler em momentinhos, ler de pouquinho em pouquinho, sem achar que você não é um leitor de verdade, mas também saber que todas as pessoas que leem horrores, às vezes, odeiam ler. Eu tive momentos na minha vida onde eu odeio ler. E eu juro que depois da ressaca literária que eu tive em fevereiro do ano passado, que eu acho que eu nem chamo de ressaca, eu tava mais num momento de eu queria focar em outras coisas da minha vida que não era literatura. E depois que eu tive esse momento, eu não parei mais de ler. Desde fevereiro do ano passado, eu estive constantemente lendo, e vários meios dentro dessa constância era eu 3 dias sem ler, 4 dias sem ler, aí eu pegava um livro e lia um monte. E é por isso que essa relação com a leitura tem que ser leve. E é por isso que eu destaco tanto, a maior coisa que eu sempre quis falar, e que eu acho que esse podcast foi uma ótima oportunidade pra mim falar,
que é o fato de que leitura tem que ser um prazer. Leitura tem que ser uma coisa leve. Obviamente, leitura é uma coisa que a gente não pode esquecer que existe privilégio. Assim como todas as coisas da vida, literatura está envolta em um privilégio. Em um privilégio de construção social, em um privilégio de quem você é, do seu tempo livre e de tudo isso. Tudo isso é um fato, de quantos livros você tem e piriri, piriri, piriri. Mas você não é menos leitor porque você consegue ler só em alguns momentos. Você não é menos leitor porque você não tem os livros físicos. Tipo, nada disso te torna menos leitor e deveria te afastar da sua relação com leitura. O importante é a gente saber que não importa quantos livros você já leu, quantos livros você tem, quanto tempo você tem. Se você ama ler, você é um leitor e você tem que respeitar seus momentos para viver a paz da literatura da maneira que ela deve ser vivida. Eu acho que a gente criou tanto uma coisa pesada com essa relação com leitura, e eu vejo através do peso que as bookheads têm mesmo, das pessoas não conseguirem entender a opinião dos outros e criar quase que essa coisa de fulano não gosta de teu livro, fulano gosta de teu livro, fulano não lê isso, fulano lê aquilo. Vocês entendem que no final do dia a gente tá falando sobre leitura? Vocês entendem que no final do dia a gente tá julgando ou apontando o dedo para pessoas que estão ali querendo ler, querendo comentar sobre as leituras deles, querendo compartilhar as experiências literárias deles? Que é uma coisa que pra mim me parece tão distante de todo o resto da internet, de todo o resto das outras pessoas. Tipo, nós, no geral, eu acredito que eu e todo mundo que tá assistindo aqui, a gente tá aqui por causa dessa união que tem a ver com livros, e é uma coisa tão única, e tão espetacular, e tão bonita, que deveria ser muito leve. Porque a leitura tem que ser um prazer. E a gente já é colocado num sistema educacional no Brasil e no mundo, no geral, mas acredito que aqui no Brasil muito, onde às vezes a gente é colocado para ler obras que não são da nossa faixa etária quando a gente tá no ensino fundamental. E isso cria desde pequenininho uma leitura de que às vezes é uma relação, né, que de às vezes leitura é uma obrigação. E é por isso que, assim, eu faço TBR, mas quando eu não quero cumprir, eu não cumpro. Quando eu quero abandonar um livro, eu abandono. Quando eu não tô afim de ler, eu não leio. Quando eu não tô gostando de um livro, eu paro de ler ele. Por isso que, às vezes, antes de comprar um livro físico, às vezes eu leio ele no Kindle e paro e volto e desisto e tudo mais. E eu tento criar essa relação leve porque a leitura, no final do dia, foi uma coisa que sempre me deu prazer. E foi sempre uma paixão minha e eu fui me descobrindo cada vez mais nessa paixão. E uma coisa que eu acho muito interessante disso, que eu tava super ansiosa pra falar sobre, é que eu lembro que sempre, todo ano acontece isso, gente. Faz 3 anos que eu tô nas bookheads e todo ano acontece isso. Todo ano alguém vai e fala sobre quantos livros essa pessoa leu no ano passado, ou no ano retrasado, ou em qualquer ano. E aí alguém vem e vira e fala, como que alguém tem tanto tempo pra ler esse tanto? Tipo, ou vem alguém falar que a pessoa não tá lendo, ou vem alguém falar que a pessoa não tem o que fazer da vida. E eu fico, assim, muito chocada, porque eu acho engraçado como que, geralmente, as pessoas que estão reclamando sobre qualquer coisa dos outros estão gastando tempo na internet onde elas poderiam estar fazendo essas mesmas coisas. E aí que vem uma coisa, porque caso ninguém tenha dito, a pessoa que vira e fala do mesmo jeito que a mulher que às vezes aponta um outro problema, uma outra coisa física numa mulher ou os defeitos de uma outra mulher parece uma pessoa insegura, é a mesma coisa de uma pessoa que vai apontar quantos livros o outro leu. Pra achar que alguém leu de menos, pra achar que alguém leu de mais, parece que você está infeliz com a quantidade que você lê. E isso só cabe a você. E é isso que me choca, porque as pessoas não percebem que essas infelicidades que às vezes a gente tem com os outros são 100% reflexos das infelicidades que a gente tem dentro de nós mesmos. E geralmente as coisas que a gente odeia nos outros são coisas que a gente odeia em nós mesmos. E é isso que às vezes eu fico chocada, porque no final do dia é o que eu disse, é leitura. E eu acho que a gente tem que cada vez mais tentar criar, e eu espero que esse espaço também seja um local legal para isso, essa relação de leveza com a leitura, com o ato de ler, com achar os livros corretos, porque não existe livro certo e livro errado, livro que alguém leu certo, livro que alguém leu errado. Leitura é uma coisa que é totalmente diferente para cada pessoa. E eu já li tanto livro, eu já conheci tanta história, que eu acho que hoje em dia, pra mim, é muito claro que cada leitura cabe num momento da vida. Cada livro fala uma coisa com alguém. E às vezes é completamente normal até uma pessoa que, entre aspas, trabalha lendo como eu, odiar ler e não querer pegar num livro. Por exemplo, eu e meu namorado, a gente começou a resolver Mandíbula de Caim, que é aquele livro que é um mistério, é super legal. Tipo, ele é um livro, é da Intrínseca e basicamente acho que chama Cain's Jaw em inglês, eu acho, não lembro. Pouquíssimas pessoas conseguiram resolver, né, assim, desvendar no mundo. E ele é um livro que, basicamente, ele tá todo embaralhado, você tem que descobrir quem que é o assassino, né, os assassinatos, quem matou quem morreu.
E o livro tá todo com as páginas embaralhadas. E aí, no final de semana, a gente pegou pra resolver. A gente fez isso, acho que 2 vezes. E uma terceira vez que a gente foi fazer, eu simplesmente virei pra ele e falei, tipo, não dá. E esse era um date super fofinho e um momento super legal de eu ter com ele. E eu simplesmente virei pra ele e falei, não dá. Por quê? Porque eu tô em volta de livros durante toda a semana. Às vezes eu tenho que ler um livro por causa de um trabalho. E aí, às vezes, no final de semana, eu realmente não quero ler. E aí, a minha maior tristeza é ver pessoas jovens que estão se apaixonando cada vez mais pela leitura, perceberem que elas estão empacadas no mesmo livro há um mês e se sentirem falhas, e se sentirem insuficientes, e se sentirem menos leitoras, e se sentirem menos amados como, sei lá, não sei, acho que elas são menos amadas por si mesmas, sabe? Você não deve se sentir mais amado, ou menos amado, ou mais capaz, ou menos capaz, pelo gênero que você lê. Tipo, isso pra mim é um absurdo. Todo esse papo das pessoas acharem que quem lê clássicos, por exemplo, é uma pessoa muito mais desenvolvida. Porque no final do dia, todas essas pequenas coisas que eu falei afastam pessoas da leitura. E a gente vive no Brasil, num local onde todo esse acesso à cultura e à educação também é uma coisa difícil. Então, tudo isso que aconteceu com o BookTok, no contexto pós-pandêmico, tudo isso que vem acontecendo nas bookreads, com essa grande mudança, a gente tem que cada vez mais incentivar as pessoas a ler. Qualquer comportamento ou qualquer comentário que afasta um ser humano de leitura não deveria ser certo. E acho que é por isso que eu fico tão chocada com pequenas implicâncias envoltas na leitura. Eu já falei muitas vezes isso, mas eu sempre fui a pessoa que me identificou com o famoso Mirror Ball da Taylor Swift, porque eu sempre fui a pessoa que eu sentia que eu não era boa em nada. Eu tinha esse sentimento de camaleão comigo mesma, de tipo assim, eu consigo me adaptar a várias coisas, eu sou mediana em várias coisas, mas nunca teve nada que eu senti que eu era extraordinária. E até hoje, amando absurdamente, assim, eu misturei absurdamente com absolutamente, mas vale os dois. Até hoje, amando muito o que eu faço, eu ainda tenho momentos de, eu acho que eu não sou boa em transmitir a mensagem pras pessoas. Tipo, nossa, eu tô lendo tantos livros bons e eu acho que eu não consigo passar pras pessoas o quanto esses livros são incríveis, o quanto eu gostaria que elas lessem, o quanto eu acho que elas vão gostar. E aí eu fico super insegura de, será que eu realmente não sou boa naturalmente, assim, em nada? E a verdade é que eu acho que isso se aplica até pra leitura, sabe? Eu acho que em alguns momentos a gente, não só toda aquela questão que eu expliquei de esperar o momento perfeito, mas às vezes a gente vê pessoas que leem um livro em um dia, coisa que eu já fiz várias vezes, tá? Em momentos que eu tava afim e consegui, mas se você me falasse há 4 anos atrás que eu consegui falar isso, eu ia falar pra você, nunca. Mas às vezes a gente vê isso, a gente se sente tipo, nossa, eu gosto tanto de ler, mas eu não consigo fazer isso naturalmente. Acho que eu tenho que me esforçar pra ser igual àquela pessoa, pra ser igual àquela garota, aquele conceito de aquela garota que eu odeio. Tipo, tá sempre ok você tentar ser a melhor versão de você mesmo. Tá sempre ok você querer ler um livro antes de dormir porque acalma, porque é uma coisa de rotina que é gostosa, que é saudável mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Mas esse conceito de querer ser aquela garota e não entender que aquelas garotas são pessoas totalmente quebradas e complexas, assim como eu e você, que cometem erros, que deslizam, que às vezes não querem tocar num livro, querem, tipo, sentar na cama com um pote de sorvete e ver série, e às vezes nem isso conseguem fazer por causa de alguma insegurança, assim, dentro, é totalmente normal. A gente entra nesse ciclo de comparações e de leitura e de aquela pessoa ler tanto tão naturalmente. Às vezes aquela pessoa passou por muita coisa e agora naquele momento, pra ela, a leitura é tudo. E eu deixei isso muito claro, por exemplo, quando eu fui ler 7 livros em 7 dias, mas dependendo do momento da minha vida, eu jamais conseguiria fazer isso. Eu acho que eu nunca tentaria gravar um vídeo desse, por exemplo, no meio de um semestre de faculdade, no meio de uma semana de faculdade, porque eu sei que eu não só ia acabar essa semana, né, esse vídeo, eu ia falar semestre, mas a semana gravando o vídeo, assim, com ódio da leitura, com ódio de eu ter me forçado, de eu ter tentado tanto, de eu não ter conseguido, de eu não ter feito o suficiente. Então eu nunca tentaria. E hoje em dia eu tenho esse orgulho absurdo da relação super leve, super legal que eu tenho com leitura, de estar constantemente lendo, de poder parar um livro, de poder continuar outro, de poder, sabe, conseguir ler dentro do que é prazeroso pra mim. Porque afinal do dia, ler é tipo uma coisa foda, assim. É meio estranho falar que ler é uma bênção, mas tipo, ler é muito foda. A gente conseguir ler, a gente tá nessa geração tão rápida. Eu sempre falo isso, mas eu não nasci pra fazer vídeo pro TikTok porque eu gosto de falar. Eu gosto de pegar o livro na mão e conversar. Isso não é o formato rápido de TikTok, sabe? E aí eu fico pensando, porque eu me perdi até um pouco no que eu ia falar, mas eu fico pensando porque a gente fica nessa geração tão rápida, tão veloz, tão imediatista, que pula a série nos 30 segundos. E eu já fiz isso também em momentos de ansiedade, pra ser sincera. E aí a gente entra nessa coisa, nessa espiral de ansiedade e de rapidez.
E às vezes conseguir parar 10 minutos pra ler um livro é muito foda. E você precisa valorizar porque você leu um capítulo. Não importa que fulano ou ciclano leu um monte. Tipo, você tem que saber destacar as suas vitórias e o quanto que isso é legal. E eu, às vezes, odeio ler. Eu, às vezes, odeio ler. Eu, às vezes, tenho crises de, tipo... Pô, eu acho que eu não leio tanto e tão naturalmente quanto as outras pessoas. Mas isso são só inseguranças nossas. Inseguranças humanas, inseguranças completamente bestas. E é muito bom criar um relacionamento bom com leitura. Eu lembro que quando eu fiz o vídeo... falando, né, gente, se vocês não querem ler um livro, é muito bom abandonar ele pra você conseguir ter essa relação leve com leitura e não se culpar, porque senão acaba entrando numa ressaca literária com muita facilidade. E muitas pessoas vieram e me falaram, tipo assim, nossa, mas a minha mãe comprou um livro pra mim, enquanto eu não terminar esse, ela não vai comprar outro, mas eu não tenho outro livro pra ler, e eu quero deixar uma coisa muito clara, que é muito importante pra mim falar sobre isso, que é o fato de que livros são um produto de elite no Brasil. É por isso que eu fiquei tão puta da vida e eu falo em qualquer oportunidade o quanto eu fiquei indignada com aquela situação que teve da proposta de taxação dos livros. Porque livro já é um produto de elite. Livro já é um produto caro. Mas às vezes o que eu quero dizer com, só explicando esse tipo de situação, com se dar o tempo, não é pela situação de privilégio de poder parar um livro e pegar outro, mas simplesmente a situação de não se pressionar a ler algo que você não quer e simplesmente parar e se dar um tempo, porque às vezes a gente se culpa de ter um livro inacabado, às vezes a gente se culpa de abandonar um livro, e às vezes cria um monte de ansiedades, tipo ansiedade com marcação, de grifar certo, de, nossa, eu tô lendo livro, mas eu não tô grifando, nossa, mas eu tô lendo livro e eu tô grifando ele errado, algo assim do tipo. E aí, pra mim, vira essa bola de neve de tantas coisas pesadas em torno da leitura. Hoje em dia tem várias opções de ler livros, assim, de maneira mais acessível, e eu quero sempre que possível poder falar cada vez mais de opções de acessibilidade no quesito de livros. E é por isso que eu fico tão feliz em doar livros. Eu tinha uma lojinha, né, de doação na Twitch que eu amava demais. Eu colocava vários livros lá pra doação, porque eu sou super privilegiada, eu ganho vários livros. E aí eu colocava os livros lá pra doação, às vezes livros que eu já li, eu sabia que não ia ler de novo, e a galera podia resgatar com os pontinhos, e aí eu colocava eles no correio. E eu amava fazer isso. Eu dei um tempo de fazer isso, porque eu tô testando um outro método. Eu adoro embalar livros e deixar em pontos de ônibus em São Paulo. Eu já deixei caixas no Ibirapuera algumas vezes. Eu fiz um evento de doação na Livraria Cultura. Eu adoro fazer isso, porque, tipo, literatura é uma coisa que seria tão legal se pudesse chegar a mais pessoas de maneira leve, de maneira legal, com livros que são lidos no momento certo da vida mesmo, sabe? Quando a gente cria essa coisa de leitura de maneira fluida. Isso que eu acho que é muito importante. A cultura no Brasil é uma coisa que não só é elitizada, mas também que é historicamente tirada das pessoas. Porque é uma política de pão e circo, quase, que tanto com educação, tanto com cultura, e livros são cultura. E eu fico muito triste de não ver uma valorização maior, por exemplo, de redes sociais, como o TikTok, por exemplo, da galera que faz conteúdo literário, da galera que faz os vídeos de 3 minutos de conteúdo literário. E eu acho que, até por parte dos preços e da acessibilidade, de quantas doações a gente tem e de quantas pessoas se propõem a doar os livros delas, né, no caso, eu acho que tudo isso exige uma mobilização muito maior pra gente tentar fazer os livros chegarem a mais pessoas. Porque, acima de tudo, junto com isso, eu tenho muita raiva de adultos com 40 anos nas costas, demonizando crianças e adolescentes porque eles estão lendo livros de ficção. E isso não é leitura de verdade. Tipo, vocês entendem o quanto isso é absurdo? O quanto que a gente devia estar abraçando a leitura em todos os formatos e as pessoas quererem ler em todas as situações? Então, assim, eu espero que, independentemente de todas as mensagens que eu tô tentando passar com esse episódio, seja muito fixo pra vocês que tá tudo bem não ler. Tá tudo bem você passar dias sem ler. Tá tudo bem se pra você uma vitória é ler 5 páginas num dia. É ficar 2 dias sem ler e depois ler. Tá tudo bem se pra você terminar um livro em 3 meses é uma vitória. Porque às vezes as pessoas se comparam e às vezes as pessoas veem quantos livros eu leio, ou fulano lê, ou ciclano lê, e elas acham que elas são menos, mas assim, o fato de que você sequer tá se interessando por um livro é muito foda. E não só te torna diferente da maioria das pessoas, como te torna um ser de muita luz, que eu espero que muitas histórias legais cheguem em você, porque eu sempre falo sobre isso, mas
Ler é um exercício de empatia muito grande, porque ler, diferentemente da série, onde você vê uma situação, você é transportado com palavras e com muita intensidade e com muita magia pra dentro de situações que nem sempre são do seu cotidiano, nem sempre fazem parte de você, nem sempre fazem parte da sua vida, da sua realidade. Mas ali você tá vivendo 1 milhão de vidas e sentindo 1 milhão de coisas e sendo abraçado ou socado na cara, quando preciso, de 1 milhão de maneiras diferentes, sabe? E isso é muito, muito, muito legal. E eu espero que, através da minha plataforma, eu consiga trazer para as pessoas que leitura não pode ser uma cobrança. Leitura não deveria ser uma cobrança. É muito legal a gente ter uma meta de livros para ler, de livros que eu quero ler, de TBR, mas eu espero que a gente nunca chegue num local onde leitura é uma competição, onde as pessoas querem ler mais que um ou com os outros, ou lerem os livros mais corretos, mais clássicos, mais cult, e que a gente simplesmente valorize a leitura de todos. Porque é uma troca, e isso que é muito legal, a gente vê essa troca entre pessoas que amam ler e que estão aqui na internet e em vários locais da vida compartilhando essas experiências literárias. Então essas são algumas das minhas dicas, mas agora prosseguindo, além de tudo isso que eu falei, só mais uma coisa sobre esse sentimento de odiar ler que eu queria dizer antes de finalizar. Esse é muito importante, tá? Às vezes você não achou o livro pra você. Porque às vezes a gente passa tanto tempo lendo um livro ou tentando ler um livro, achando que, pô, todo mundo gostou desse livro, eu não tô conseguindo ler ele. Será que tem algo de errado comigo? Não tem nada de errado com você. Calma aí que eu vou tomar um café. Ai, bati no meu dente. Com certeza deu pra ouvir no microfone o trim, não deu? Deu, né? Bom, isso vai pro vídeo. Valeu, produção. Desculpa, gente. Nossa, até me perdi. Caramba. Sabia que eu tenho um dente trincado igual a Cília de Evelyn Hugo? Só um fato curioso. Eu realmente tenho, é esse aqui. Mas enfim, continuando. Às vezes a gente não achou o livro que é certo pra gente. Porque pra muitas pessoas, por exemplo, começar a ler por Colin Hoover ou por Acotar, que são livros que muita gente também critica, é um passo inicial pra conseguir ler. E isso é algo que eu fico pensando muito, porque, por exemplo, eu já destaquei vários pontos que eu gosto e não gosto na leitura de Colin Hoover. Tô dando um exemplo porque eu acho que é bem clássico. Mas eu sempre falo, e eu falei isso no story, que eu acho muita sacanagem as pessoas só criticarem a Colin Hoover pelos likes e pelo feedback que isso traz e pela imagem que você passa de superior nas leituras. Mas eu acho a escrita dela uma escrita muito boa pra quem quer voltar a ler, pra quem quer pegar o hábito de leitura. E no final do dia, qualquer coisa que te faça feliz lendo é top, contanto que você não esteja ferindo nenhum direito humano ali no que você tá lendo. Cuidado, às vezes você lê umas coisas meio complicadas, eu vou falar pra vocês que às vezes eu fico um pouco assustada. Mas contanto que nenhum direito humano esteja sendo ferido ali no livro que você tá lendo, procure gêneros. Experimente vários livros diferentes e várias coisas diferentes. E vários tipos de leitura, várias histórias. Se dê, tipo, uma chance de ler algo que você achou que nunca leria. E às vezes, eu faço isso, tá? Se tiver uma adaptação literária, tipo, cinematográfica, às vezes, cara, tenta ver a adaptação e depois ler o livro. Eu fiz isso com, tipo, várias coisas. Big Little Lies foi um que eu fiz isso e, tipo, eu amei. E eu sei que às vezes as pessoas não gostam pelo spoiler, mas assim, às vezes você vai se descobrindo e vai vendo gêneros e vai descobrindo o que você gosta, o que não. Tente achar livros ou tente procurar influenciadores e pessoas que falam sobre leitura, que indicam livros com base no que você gosta também, no seu estilo, que falam sobre livros que parecem com séries e filmes que você gosta. Mas também entenda que tem todo um local de momento da vida, que tem todo um local de, às vezes, você não tá no momento da sua vida que você vai gostar de ler. Às vezes você pode estar tentando ler 1 milhão de livros, e eu posso te garantir por experiência pessoal que nenhum deles vai ser bom, porque não é o momento onde você vai amar ler. Não importa que é uma parte tão importante de você, porque leitura é uma das maiores partes, assim, do meu cerne. Eu acho que é a Lenda dos Guardiões, que eles têm um negócio que é tipo o cerne deles, que é tipo a essência, assim, dos Guardiões. E o meu seria a leitura. Eu acho que é uma coisa, assim, da minha essência, do meu cerne, assim. E eu fiquei sem ler de verdade, assim, de maneira prazerosa, por muitos anos, porque eu tava afundada em depressão. E a culpa não era minha. A culpa não era minha, mas eu nunca ia gostar de livro nenhum, porque era um momento da minha vida. E aí eu venho de novo pra falar sobre o quanto é importante essa relação de culpa das pessoas, sabe? O quanto que é importante a gente não se deixar levar nessas relações de culpa, de peso mesmo em volta de tudo isso, porque tá tudo bem, sabe? Ler, não ler, parar de ler. E às vezes, se você quer ter um daqueles momentos onde você leu 1 milhão de livros em uma semana, às vezes a melhor coisa que você pode fazer pra isso é se dar um tempo e falar, pô, eu vou ficar um mês sem ler e quando me der muita vontade de ler algo, eu vou ler esse algo. E é isso. Então, essas são dicas bem bobas e coisas bem
efetivas, assim, efetivas não, mas simples que eu gostaria de dizer. Só que acima de tudo eu também queria destacar que é sempre importante, principalmente com a minha plataforma, que a gente precisa ter noção dos privilégios que a gente tem. É importante a gente ter noção do quanto que livro é um produto de elite no Brasil. E é por isso que eu também sempre te incentivo a, quando possível, eu sei que livro é uma coisa muito emocional, mas eu vim aqui também aproveitar a plataforma para dizer que se tiver algum livro na sua casa que você acha que você não vai ler mais e que talvez você não queira guardar ele, doe. Eu acho importante usar a plataforma para também trazer esse momento de, tipo, incentivar todos a gente reciclar as vivências e as histórias. Reciclar não é a palavra certa, mas é que eu imagino muito que às vezes o que um livro trouxe pra mim, ele pode passar pra tantas pessoas. E é tão legal esse sentimento de passar pra frente. Mas eu acho que é importante a gente ter essa noção de que a cultura é uma coisa elitizada. E passe a sua palavra com leitura. Se você amou um livro, não importa que ninguém quer ouvir, não importa que ninguém liga, não importa que o coachzinho de 40 anos ache que o seu livro não é leitura. Fala sobre ele. Fala tudo que você tem pra dizer sobre ele. Fale na internet, fale pros seus amigos, converse sobre, se apaixone, se reapaixone. Quer reler, releia. Você não tá perdendo tempo relendo um livro, sabe? Eu acho isso muito... Esse é um sentimento também de, tipo, que eu vejo que as pessoas às vezes sentem que elas estão perdendo tempo relendo livros. Cara, siga seu coração com leitura. É sempre importante a gente ter noção do quanto que leitura é uma coisa mágica, pra gente passar e pra gente ter esse local de universo, de mundo mesmo, onde cada vez mais a leitura é uma coisa leve pra todos. E eu espero que também, através desse episódio, eu tenha humanizado um pouco eu como pessoa que lê muitos livros, porque eu nunca quis passar essa imagem de pessoa super, hiper, mega leitora, porque eu nunca fui isso, e eu sei que eu leio muitos livros, eu tenho noção disso, tá? Mas também é meu trabalho hoje em dia, o que é um ponto muito importante pra comparação e pra detalhes. Mas também tem uma coisa de que eu passo por momentos onde eu odeio ler. Eu fico dias sem ler e aí eu leio. E eu levo com leveza essa relação. Eu diria que a maior parte da minha vida não tem na relação com leitura que eu tenho hoje em dia, que é maravilhosa e eu amo muito, inclusive minha tatuagem literária é maravilhosa. E isso é uma coisa que leva tempo. Se der os momentos, eu com certeza, se tivesse numa fase onde eu não tivesse a fim de ler, eu ia parar de ler por um mês e tava tudo bem, sabe? Então eu espero muito que isso também mostre pra vocês que essas pessoas na internet que leem 30 milhões de livros são seres reais que com certeza tem momentos onde elas não querem ler. E são todos seres humanos. E às vezes nem todo mundo tem essa relação tão simples e fácil com leitura e com estudo ou com qualquer coisa que às vezes elas parecem ter, sabe? Às vezes, pra muita gente que... Fiquei com medo de ter batom na minha boca por um segundo aqui, senti um negócio seco, mas não tinha. Tá tudo sob controle. Tá, é nóis. Obrigada. Mas eu espero também que através desse episódio a gente tenha esse feedback entre nós, assim, e toda uma troca, porque pra ler mais, às vezes você precisa ler menos. Pra ler mais, às vezes você precisa simplesmente parar de ler e não ligar pra nada e só, tipo, seguir seu coração e siga, porque realmente no final do dia é sobre isso, é sobre a simplicidade, é sobre a fluidez, é sobre a leveza. E de novo, porque eu quero muito destacar isso, nunca se comparem com pessoas na internet. Pessoas na internet são pequenas facetas de seres humanos muito mais complexos. E eu gosto muito do Poesia Ansiosa. Ele já é tão importante pra mim porque eu posso mostrar essas várias partes de mim. E é isso. Eu espero muito que através disso vocês tenham tido esse outro olhar pra leitura como algo que pra muitas pessoas, até eu às vezes, é complicado, exige foco, exige força de vontade, e não é 100% natural, e não é 100% fácil. Não é 100% do tempo. Eu amo não ler porque eu estou num bar com os meus amigos. Eu amo não ler por 3 dias porque ao final de semana eu não quero fazer nada. E isso não torna de mim menos leitora. Eu acho que, inclusive, isso é o que me faz ler mais ainda e amar cada vez mais a leitura. Então, essa é a mensagem que eu queria passar nesse episódio. Como sempre, eu espero que vocês tenham sido um pouco abraçados. E eu gostaria muito que vocês deixassem nos comentários alguma coisa que vocês tiraram da relação de vocês com leitura e dessa cobrança literária, porque eu quero muito cada vez mais entender essa relação que as pessoas têm, assim, com a cobrança mesmo em torno da leitura, porque pra mim é muito triste essa cobrança. Eu quero muito que as pessoas criem essas relações ótimas e leves. Se você tá ouvindo no Spotify, você também pode me mandar na DM. Eu vou tentar ler todas as DMs, Livre Resenhas em todas as redes. E eu espero que você tenha sido abraçado por uma pessoa que às vezes sente que tudo que ela faz é errado, que às vezes sente que ela erra sempre, que às vezes sente que nada é natural pra ela, que às vezes sente que ela tem dificuldade em tudo, porque você não é o único. E essa é a mensagem do podcast de hoje.
sobre como às vezes eu odeio ler, sobre como às vezes a gente precisa ler muito menos para ler mais. E eu espero muito que tenha dado um abracinho e um quentinho no seu coração. Muito, 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 muito obrigada, Plataforma 21, por patrocinar esse podcast. Muito obrigada a vocês que estão sendo super calorosos, postando um monte de coisa sobre o podcast, sempre postando trechos, sempre abertos a ouvir, ouvindo do começo ao fim, pegando várias coisas assim da mensagem. E eu tô sempre aberta pra ouvir de vocês também, pra aprender com vocês também, porque eu sou um ser humano que tá sempre aberto pra aprender tudo que possível. E muito obrigada por todo o carinho que vocês estão dando no podcast. É só o começo. E eu vejo vocês na semana que vem para mais um episódio. Muito obrigado. Beijocas, Plataforma 21. Beijocas vocês, leitores e leitoras desse Brasil. E eu vejo vocês no próximo.